Marcelo Pedrosa aqui, falando sobre educação financeira, educação emocional, educação profissional, sobretudo dinheiro, né? Hoje eu estava escrevendo um artigo, o nome era As Regras do Dinheiro. Eu comecei escrevendo o artigo assim: existem regras de trânsito e leis de trânsito. Existem regras dentro do futebol. Existem regras dentro de uma escola. Existem regras dentro de uma faculdade. Existem regras dentro de uma empresa. Existem regras dentro de um congresso, se bem que para cumprir é meio complicado. Existem regras em um ambiente, seja ele qual for. Então, existe também regras com relação ao dinheiro. Existe sim regras com relação ao dinheiro. E quando você quebra essas regras, inevitavelmente, ou não cumpre as regras, ou quebra essas regras, inevitavelmente, algumas coisas acontecem. Ou pior, algumas coisas não acontecem. Então, com relação a algumas regras do dinheiro, eu vou fazer uma série aqui de 3 vídeos para falar sobre essa série. É um produto que eu estou criando, um produto chamado Regras do Dinheiro, um produto que eu ia disponibilizar ele gratuitamente aí para as pessoas, mas eu sei que as pessoas não valorizam aquilo que é de graça, pelo menos a grande maioria das pessoas não valorizam aquilo que é de graça. Infelizmente, mas é a realidade. A grande maioria das pessoas não dão valor àquilo que é gratuito. Então, esse produto, que eu vou chamar ele de Regras do Dinheiro, eu vou disponibilizar ele a um valor simbólico. Um valor simbólico de, sei lá, R$20, R$30, talvez lá, sei lá, R$10, R$7, não sei. Estou pensando aqui. Vou dar um valor simbólico só para as pessoas entenderem que existem regras para o dinheiro. E se elas não cumprirem as regras com relação ao dinheiro, consequentemente elas não vão ter dinheiro. O que eu ensino hoje, a maioria das pessoas, é criar uma renda de 5 a 10 mil reais em 30 dias. Como, Marcelo, você faz isso? Usando a metodologia, que eu chamo ela de metodologia reprogramação financeira. Que eu já descobri que o problema das pessoas não é dinheiro. E para saber se você é uma pessoa que é abundante ou uma pessoa escassa, basta abrir a tua carteira agora e olhar quanto de dinheiro você tem. Você vai saber se você é uma pessoa abundante ou se você é uma pessoa escassa. Então, pensando nisso, pensando que existem regras para o dinheiro, eu vou falar aqui algumas coisas que fazem com que as pessoas quebrem essas regras em relação ao dinheiro. Vou fazer essa semana toda. Hoje é terça, vou fazer quarta, quinta, sexta, 4 dias aqui falando sobre as regras do dinheiro. Eu vou falar sempre às 7 horas e 55 minutos. 7h57, todos esses dias da semana, falando sobre as regras do dinheiro, para saber se você quebra essas regras, se você segue essas regras, ou se você simplesmente ignora essas regras com relação ao dinheiro. Se você tem dinheiro, com certeza você segue essas regras. Se você não tem, provavelmente você está quebrando, ou você não está cumprindo de alguma forma, ou não está cumprindo, ou de alguma forma está quebrando. Mas, Marcelo, como é que funciona isso? Como eu estava falando agora há pouco, né? É bem didático, é bem pragmático. Porque a escola tem regras. Você precisa te estudar, fazer o trabalho, sei lá, fazer algumas coisas para ter a nota para ser aprovado. Não é assim que funciona? No trânsito tem regras. Você não pode passar no semáforo vermelho, tem limite de velocidade. E quando você quebra ou infringe alguma dessas regras, você recebe uma multa. Seu carro pode ser apreendido, você pode perder a carteira. Você não pode dirigir embriagado, sobre pena de multa ou perder a carteira ou até ser preso. Com relação à vida financeira, existem regras. Existem regras em que as pessoas não aprendem com os pais. Não aprendem não é porque os pais não querem ensinar, é porque eles não sabem. Existem regras. E quando sabe, ele ensina sempre a mesma coisa, né? Meu filho, estude, arrume um bom emprego e para você ter uma boa condição financeira. É a regra que ele aprendeu. E essa regra, eu costumo dizer que é uma das piores. Porque as pessoas estão vendendo tempo e tempo é o recurso mais escasso que existe. Então, quando você não cumpre as regras do dinheiro, você está inevitavelmente fadado a ter uma renda baixa, a ter uma renda inferior à tua capacidade, inferior de verdade, tá? Então não importa a tua experiência, não importa a tua história, eu já vou te dizer agora, o que você está ganhando hoje
é bem inferior à tua capacidade de ganho financeiro, sem medo de errar. É muito inferior à tua capacidade de ganho financeiro. Porque você tem habilidades, você tem conhecimentos, você tem algum tipo de experiência e você tem necessidade. Necessidade, para mim, no meu ponto de vista, é a mola propulsora de quem quer aprender a ganhar dinheiro. Se você tem necessidade, você vai aprender mais rapidamente. Se você não tem necessidade, você não vai aprender rapidamente. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que eu estava recrutando, estou recrutando, né, gente para trabalhar aqui na empresa, e a pessoa estava dizendo assim, quais os critérios que a gente vai avaliar, como que a gente vai escolher as pessoas, quais são as regras. E eu falei assim, a regra é uma só. Ela tem necessidade financeira e ela quer trabalhar, então a gente vai começar a selecionar com essas regras. Então a gente vai conversar com as pessoas, vai entender a história dela, vai entender o momento pessoal, profissional e financeiro que ela está passando, que ela está atravessando. E aí a gente vai, de alguma forma, ajudá-las nesse caminho, nessa jornada e nessa trajetória. Quais são essas regras? Aliás, não vou dizer aqui quais são as regras do dinheiro, não, porque eu vou criar um produto para dar praticamente de graça aí para as pessoas. Vou criar um produto para dar praticamente de graça para as pessoas. Eu vou falar aqui quais são o que acontece quando as pessoas quebram essas regras, né? O que acontece? Normalmente as pessoas são extremamente... A primeira descumprimento dessa regra, tá? As pessoas são extremamente perfeccionistas e críticas. As pessoas que quebram essas regras ou descumprem essas regras com relação ao dinheiro, a primeira coisa é que elas são extremamente críticas. Extremamente críticas. Tem pessoas que são especialistas em procurar problema. Especialista em procurar problema. Mas como assim, Marcelo, especialista em procurar problema? Ela vai procurar problema em tudo quanto é lugar, tá? Ela vai procurar defeito em tudo quanto é lugar. E isso normalmente são pessoas que estão... pessoas que estão com dificuldade financeira, ela sempre vai achar um problema, uma dificuldade, um erro, um obstáculo, uma falha, uma coisa que não está funcionando, uma coisa que não dá certo, porque ela está, de fato, direcionada para dificuldade, para problema, para, para acusar, para criticar. E normalmente as pessoas estão... Isso, na verdade, é um efeito, isso não é a causa, né? Ela está completamente descumprindo uma das principais regras com relação ao dinheiro. De verdade, descumprindo. E quando ela descumpre essas regras... E que regras são essas, Marcelo? Bom, normalmente essas pessoas têm medo de falhar, têm medo de errar, têm medo de ser mal avaliado, têm medo de ser criticado, porque normalmente aquilo que a gente mais dá atenção e potencializa é como a gente é na essência. Então os críticos normalmente têm medo de crítica e não está produzindo. Os que acham falhas e problemas em tudo quanto é lugar, normalmente, ou ele não está falhando porque não está fazendo, ou ele tem medo de falhar por causa da observação ou da aprovação, ou de uma dificuldade de ser aceito ou não no ambiente que ele está. Mas, Marcelo, isso é para qualquer pessoa, Marcelo? Eu não sou dessa forma. Eu sou crítico em casa, eu não sou crítico no meu trabalho. Ou então eu sou crítico no meu trabalho, eu não sou crítico em casa. Bom, eu aprendi com o T. Harv que como você é no trabalho, você é em casa. Como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. É assim mesmo, tá? Então o primeiro problema, a primeira dificuldade que as pessoas que não cumprem as regras com relação ao dinheiro enfrentam é que elas são críticas extremamente perfeccionistas, extremamente detetive de falhas, detetive de erro, detetive de problema. E é assim que acontece de verdade, tá? E as pessoas, elas estão de fato direcionadas para esse tipo de problema. Segunda característica das pessoas que quebram regras do dinheiro, segunda característica, elas se sentem coitadas, se sentem inferiores, se sentem menores do que os outros, se sentem fragilizadas, se sentem fracassadas. Por quê? Porque ela não está conseguindo pagar as contas dela, porque ela não está conseguindo limpar o nome dela, porque ela não está conseguindo gerar um recurso para a família, seja o recurso qual for, seja um plano de saúde, seja uma escola, sei lá, seja um passeio, sei lá. Então elas se sentem de fato inferiorizadas, se sentem menor do que os outros,
sente que não tem capacidade, que não tem oportunidade, que não tem modelo, que não tem uma ajuda, que não tem uma referência, que não tem um modelo, que não tem um norte, que não vê a luz no fim do túnel. Lá, sabe aquela história? Ah, eu não vejo a luz no fim do túnel. Na verdade, você vai precisar construir esse túnel. Você vai precisar construir esse túnel para enxergar a luz no fim do túnel. Exatamente. Se você está no túnel escuro, você construiu esse túnel escuro. Você vai ter que construir a luz para esse fim do túnel. Então, as pessoas que se sentem inferior normalmente quebraram. As pessoas se sentem, Marcelo, mas todo mundo passa por dificuldade, todo mundo passa por luta, todo mundo passa por problemas, todo mundo passa por altos e baixos. É verdade, tá? Isso é verdade. A diferença é que algumas pessoas decidem permanecer e ficar nesse ambiente. Essa é a grande diferença. Algumas pessoas decidem permanecer e ficar nesse ambiente. Que ambiente, Marcelo? O ambiente de que nada dá certo, de que tudo está dando errado. Tudo está dando errado. Então esse ambiente é um ambiente emocional, é um ambiente físico, é um ambiente relacional. Terceiro característica, o terceiro sintoma de quem não conhece as regras do dinheiro, terceiro sintoma de quem não conhece essas regras com relação ao dinheiro, é que ela tem dificuldade enorme de dizer não para as pessoas. Tem uma dificuldade enorme, aceita tudo quanto é projeto, ajuda tudo quanto é gente. Não que você não tem que ajudar as pessoas, tá? Mas você precisa priorizar algumas coisas, né? Elas não têm as metas claras na sua cabeça. Estava vendo essa semana um documentário de os militares nos Estados Unidos, e eles têm algumas regras para a escolha dos militares mais resistente de todos, né? Primeira coisa é que eles escolhem os militares que têm um objetivo muito claro, uma meta muito clara, um alvo muito específico. A segunda coisa é que eles procuram pessoas que fazem ensaios mentais. Como assim ensaios mentais, Marcelo? Eu vou fazer isso, vou planejar aquilo, eu vou fazer dessa forma, eu vou falar daquela forma, eu vou usar essa estratégia, eu vou usar esse modelo, eu vou usar esse método, vou usar essa referência. Eles procuram pessoas que têm um ensaio mental. E a